Então tá, pessoal, conforme combinado, eu vou estar aqui mostrando para vocês como fazer o nosso sistema completo, como fazer o CRUD, que foi aquilo que a gente combinou. Lembrando que o CRUD vem de criar, Create, Read, Update, Delete. Tá? Então, para facilitar o entendimento, eu fiz aqui um design desse nosso sistema, do que a gente já tem e o que vocês vão estar aí aprendendo nessa videoaula, certo? Então, se vocês lembram bem, nós temos um sistema que cria notas, anotações, tá? Temos o front-end dele, temos o back-end dele, temos o banco dele. Então, aqui, detalhe para vocês entenderem, o que nós já temos? Nós tínhamos o arquivo, falando de front-end, que são os arquivos HTML, CSS e JavaScript. No front-end, nós temos o index.html, que é aquela tela inicial, onde vocês criam uma nova anotação, aparece todas as anotações ali para vocês deletarem ou editarem. Tem também uma outra tela HTML, que é essa tela de details.html. Essa tela permite que vocês editem algum valor, alguma informação de uma dessas notas, de uma dessas anotações, certo? O que a gente quer criar? Carro HTML é carro details HTML. Isso aqui ainda não existe, a gente vai criar. CSS é o arquivo de formatação de estilo. Nesse caso, seria possível ter um arquivo para cada HTML. Nesse caso, a gente vai usar o mesmo arquivo para todos os HTML. Então, nós não vamos ter, não vai ser necessário uma alteração. Talvez em alguns casos seja, mas nesse nosso exemplo. Por fim, nós temos os arquivos JavaScript, ainda dentro do front-end, onde nós já temos o arquivo script.js, que altera os dados do index.html. Nós temos o arquivo details.js, que altera, interage com os detalhes da página details.html. Vamos ter que criar o carro.javascript e vamos ter que criar o carro details.javascript. Isso tudo aqui engloba todo o front-end. No back-end, nós temos o arquivo app.py, ou seja, nosso arquivinho de servidor do back-end, dentro do Python que vocês já viram. Então, o que nós já temos? Nós temos os notes, né, as notas get, isso aqui seria a leitura, o notes post, que é quando a gente salva algum dado, quer salvar, persistir algum dado, o notes put, que é quando a gente quer editar algum dado, e o notes delete, como o nome já diz, para deletar. Nós vamos criar a mesma estrutura de get, post, put e delete para esse exemplo de carros, tá? Então o CRUD também está aqui, na verdade, só que quando a gente fala de APIs ou endpoints num servidor, geralmente são os verbos usados são esse get, post, put e delete. O get poderia ser o read, o post seria o create, o put seria o update e o delete seria o próprio delete mesmo. Essas aqui são algumas convenções que são usadas no desenvolvimento, certo? Tudo isso também salvo no banco MySQL. Tá, então aqui eu até coloquei, aqui, apesar de ser um arquivo só, vocês vão ver os métodos lá dentro. A gente pode usar o mesmo arquivo para esse aqui. Em alguns casos, pensando aí no desenvolvimento, vocês poderiam criar um novo arquivo, mas daí tem um novo servidor só para esse endpoint. Eu acho que confundiria mais, então a gente vai manter todos no mesmo. E esses dados tanto vão e vêm porque o fluxo deles é nos dois sentidos. Por exemplo, se vocês vão querer dar um get em carros, ele vai estar no banco, vai passar pelo back-end e vai ser exibido lá no HTML. Com a ajuda do JavaScript, do front-end, ele vai ser exibido no HTML. Vocês querem dar um post, ou seja, salvar um dado no banco. Vocês vão editar esse dado no HTML com a ajuda do CSS do JavaScript. Esse fluxo vai vir por aqui, passar no back-end, passar nesse post aqui e ser salvo no MySQL. Então, acho que esse desenho, assim que o Moodle liberar, eu coloco lá também para vocês terem ideia de como é todo o fluxo desse projeto que a gente está trabalhando. Mas vamos direto para o código, tá? Código que vocês já viram várias vezes. Eu apaguei o que a gente fez na última aula para a gente começar do princípio, né? Vocês estavam ali, acompanharam até certo ponto, mas teve alguns detalhes que somente no front-end que é um pouco mais difícil. Vamos tentar começar do zero, tá?
O banco vocês até criaram alguns casos, mas a gente pode, inclusive, criar novamente, se fosse o caso. Tá? No caso, nós já temos uma no XDB, mas a gente poderia, por exemplo, nesse caso, criar a database no XDB. Se vocês não tivessem, vejam que aqui à esquerda eu tenho essa database. Sempre que vocês forem começar a trabalhar, se der algum erro, vocês vão ter que dar uma olhada aqui e marcar use no XDB, ou seja, usar a database, deixar claro para o banco que vocês querem usar essa database que vocês criaram. Aqui tem um exemplo da criação da tabela Nux, que todo mundo já fez, e aqui tem um exemplo da tabela carro, ou seja, nós temos a tabela carro, esses campos, o campo ID, o campo índice, né, o campo de identificação, nós temos o campo marca, nós temos o campo modelo. Tá? Então aqui é um exemplo de como criar esses campos. Nós já temos alguns dados da aula passada, que seria um dado só, mas se vocês rodarem esse código aqui no MySQL de vocês vão ter um banco já pronto, né? O banco pronto ele teria esses 3 campos aqui abaixo, né? Com índice, marca e modelo, certo? Voltando para o código, então, vamos primeiro, já temos o banco funcionando, geralmente o caminho é primeiro ir ao banco, tá? Que vocês já fizeram na aula passada, certo? Mas a ideia seria vir, então, após o banco, trabalhar no endpoint para, por fim, trabalhar no front-end, trabalhar no back-end para depois trabalhar no front-end e vocês terem ali todo o fluxo completo. Primeira coisa, caso vocês não tenham em casa, vocês precisam, se vocês verificarem que esse código está sublinhado, né, principalmente nesses pontos, isso quer dizer que vocês não têm a biblioteca necessária instalada. O que vocês vão fazer, vocês vão pegar cada nome desse, copiar, dar um pip, letras aqui, pra gente limpar, dou um pip, install e colo o nome, Flask. Se eu fizer isso, no meu caso, eu já tenho ele instalado, que não vai dizer que já está satisfeito, o requisito já está satisfeito. E o mesmo vale se eu fizer para o MySQLDB e para o Cors. Tá? Então, nesse caso, vai funcionar. No meu caso, já vai estar instalado, para vocês ele vai fazer toda a instalação. Certo? Em seguida, aqui é só uma notação realmente do Flask. Basicamente, eu tenho que criar uma variável chamando o Flask, colocando algum nome, geralmente o pessoal por padrão põe name mesmo. Tá? Aqui eu também, esse cors é o que vai permitir a gente mandar requisições do front-end. Então, não precisa entrar em tanto detalhe, mas basicamente também é uma linha que vocês precisam adicionar. Aqui são as configurações do banco. Tá? Aqui, como o banco vai estar rodando na máquina de vocês, vocês mantêm igual, o usuário pode manter igual. Se vocês criaram ali sem senha, vocês apaguem aqui e deixam vazio. No meu caso, eu criei com essa senha padrão aqui. Então, ajustem e adaptem de acordo com o que vocês precisam. Outro ponto, da DB, mais que LDB, né, está pedindo aqui, ou seja, database. Da onde eu tirei isso aqui? Lembre-se, quando eu disse que criei a database, aqui eu criei uma database chamada NoDB e declarei que eu estava usando antes de criar as tabelas. Então, se vocês criarem com outro nome essa database, vocês vão ter que vir aqui e colocar esse nome, senão não vai conseguir conectar. Aqui, similarmente ao CORS, nós temos aqui uma variável também para o MySQL, ou seja, para permitir a conexão. Então eu digo que essa aplicação, que é uma aplicação Flask, ela está, eu estou usando essa aplicação Flask com MySQL e salvando na variável MySQL, minúsculo. Esse MySQL aqui vai vir daqui, certo? Nós importamos o Flask MySQLDB. Basicamente nós temos que fazer essa anotação aqui e salvar numa variável para a gente poder utilizar o banco. Isso daqui por si só já seria um retorno que o nosso back-end poderia estar provendo para o front-end, certo? Mas aqui eu não estou fazendo nada, né? Estou basicamente numa rota que não tem nada escrito, é só uma barra e
uma função só chamada de hello e que retorna somente isso aqui, só uma string, que é o que está dentro das aspas aqui, o hello world. Tá? Isso daqui funciona, tá? A gente não tem nada implementado para exibir isso. Acho que o primeiro ponto, como vocês já viram em aula, nós estamos no arquivo app.py, eu vou só salvar aqui. Primeira coisa, para a gente só ver esse cara funcionando, vou dar um play. Vocês podem tanto dar um play quanto executar aquelas linhas de comando que estão no Moodle lá para rodar o servidor, tá? Mas princípios trabalhando, dando play aqui, vocês vão conseguir rodar normalmente. Mas como que a gente vê isso aqui? Isso aqui então seria um teste, eu vou colocar aqui um teste básico do nosso servidor back-end. Com essas 3 linhas, na verdade, eu já consigo fazer e devolver alguma coisa para um front-end. Como que a gente poderia testar isso aqui? Eu mencionei para vocês do Postman, né, que é uma ferramenta que ela, vamos dizer que de certa forma simula um front-end para vocês poderem testar antes de vocês terem um front-end programado, vocês terem um front-end pronto. Aqui eu tenho uma, a gente poderia, por exemplo, a gente sabe que o servidor está rodando nesse endereço, 127.0.0.1, porta 5000. Se a gente vier aqui nós já temos até algumas endpoints que a gente trabalhou antes. Eu vou fechar aqui. Vocês vão abrir, vai ter mais ou menos essa tela. Então vocês podem vir aqui no mais. Podem pegar daqui esse endereço aqui. Copiar. Colar aqui. Eu vou dar só uma barra, porque lembrem-se que aqui no código eu disse que para acessar aqui a rota desse cara é só a barra. Então eu posso fazer isso simulando como se fosse um front-end. Se nós fizermos isso, ele devolveu exatamente o Hello World que a gente tinha escrito ali. Ah, mas é assim mesmo, e se eu botar Hello World 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, salvar, ele vai recarregar o servidor. Se eu mandar de novo, ele vai devolver o Hello World 1, 2, 3, 4. Não é por nada, certo? Claro que aqui não é um padrão que a gente quer que funcione no sistema. Isso aqui é realmente um teste para vocês verem realmente que o servidor de vocês está funcionando. Aqui nós temos, antes da gente já começar a fazer, talvez seja bom identificar. Então aqui, esse método ele até não está, eles não estão na ordem que deveriam. De repente a gente vamos trabalhar na ordem, vamos identificando e vamos já refazendo para não perder o embalo. Então, primeira coisa que a gente vai fazer, a gente até fez em aula, mas vamos fazer novamente aqui no vídeo, que é o método de leitura, né? Ou seja, a gente quer ler o que tem no banco. Então, vocês sempre vão começar com esse @app.route, ou seja, eu estou criando uma rota para o que? Para o app. O que é o app? É o meu servidor. Lembra que eu criei aqui lá em cima, app Flask? É o meu servidor Flask. Abro parênteses aqui, dou um /node. O que eu estou dizendo aqui? Estou dizendo que quando acessarem o meu site, que ele está rodando na porta 127, no endereço 127.0.0.1/500, sempre que derem /note depois do final do endereço dele, ele vai disparar esse método aqui. De maneira simples, é isso que ele está falando. Onde ele vai pegar, vai tratar tudo e vai... perdão, esse aqui é o post. Esse aqui é o get, esse que nós queremos. Esse método ele vai recuperar os dados do banco e devolver para nós no front-end. Então, recupera dados do banco e devolve para o front. Vou botar aqui esse comentário para vocês. Fechou aqui. Para vocês começarem. Bom, a gente quer fazer isso para carros também, né? Então vamos fazer o seguinte: pode copiar tudo, dar alguns enters, pode colar.
Qual que vai ser a diferença aqui? A gente quer fazer, o de notes já está pronto, vamos fazer o para carros. Então eu vou trocar aqui, vou chamar de carros. O nome da função que está red notes não é mais notas, é carros. Aqui é um cursor para conectar no banco, isso aqui não vai mudar. O senhor vai executar, aqui tem que mudar, porque aqui o carro que a gente criou lá no banco, ele não tem título e conteúdo. O que ele tem? O carro, ele tem marca e modelo. Então é isso que a gente quer buscar de lá. Aqui eu vou substituir por marca, aqui eu vou substituir por modelo. E não é from notes. O nome da tabela que nós temos lá é carro. Poderia ser carros, né? Mas vamos chamar de carro aqui, que é como foi criado. Então, vocês podem criar como carros e deixar carros aqui. Ou se fizeram como eu criar como carro, vai ter que ajustar aqui o comando SQL de acordo. Aqui ele vai buscar todos os dados, vai fechar a conexão. E aqui ele vai salvar uma variável para devolver para o front-end cada uma dos registros que aparecerem no banco. E aqui ele vai dar uma resposta lá, no caso, pro front-end. Só que aqui nós temos que fazer alguns ajustes. Nós temos aqui o carros, tá certo? Aqui já tem carros também. Aqui tem marca modelo. Aqui essa variável não pode ser notes, ela tem que ser carros. Aqui não pode ser título, aqui tem que ser marca. E aqui tem que ser modelo. E aqui em notes, que ele já está até sublinhando, a gente vai trocar para carros, porque ele vai pegar daqui. Essa variável vai ser populada aqui nessa operação. Esse for, ele vai varrer varre linha a linha de todas as linhas que ele receber do banco, botando o ID, botando a marca de cada linha e botando o modelo de cada linha, devolvendo toda essa lista desse banco inteiro lá para o front-end. Né? E a gente salva tudo isso na variável carros, e essa variável carros que é passada aqui quando é retornada, devolvida no front-end. Certo? Bom, então essa parte do get, eu estou dando Ctrl S para salvar aqui, a gente em teoria já fez. Vejam que a gente só copiou, colou, a gente só mudou para os campos de acordo com o carro. Vamos dar uma olhada como que ficou, como que está rodando. Antes mesmo de ter qualquer front-end, qualquer página desenvolvida, a gente pode olhar por aqui. Como que a gente pode olhar por aqui? Pelo Postman, a gente pega o servidor, lembra-se que a gente fez o servidor, está aqui, ó, FTP 127.001.5000. Eu poderia copiar, se vocês não têm ele aqui, eu posso até fechar esse. Eu não quero salvar, a gente pode criar uma nova, está em branco, colei aqui. Tá, esse é meu servidor. Qual é que é a rota que eu quero chegar? Eu quero chegar nessa rota aqui, ó, barra carros. Peguei esse barra carros, botei aqui. E o método aqui que a gente quer é o get. Né? Porque lembre-se, de onde eu tirei isso? O get está aqui, ó, o método do módulo da endpoint que a gente acabou de criar. Tá? Então, isso não foi tirado do nada. Bom, fiz tudo isso, dou um send, o que vai acontecer? Ele nos devolveu que tem um carro ID 1, a marca ID 2 e o modelo 2. Da onde isso veio? Se a gente olhar aqui, esses eram os dados que já existiam no banco. Esses dados já estão lá. Como só tem esse, ele vai nos devolver somente esse cara aqui embaixo. Tá? Bom, então a primeira de leitura a gente já fez. Concordam, né? Já poucas linhas de código, a gente já fez a primeira parte de leitura. Agora seria importante a gente fazer o próximo, que é o de gravação, que é o post. É justamente esse que está aqui acima. Novamente falei, eles não estão na ordem, mas a gente pode ajustar isso depois. Então aqui é o cara que cria um novo registro no banco. Só que esse cara está criando um registro de notas. A gente vai fazer, a gente vai copiar aqui, vai colar logo abaixo para a gente se basear nesse que já está pronto. Bom, vamos fazer o mesmo ajuste que a gente fez embaixo. Então, se esse é o cara que faz novos registros no banco, então eu vou ter que dar um app route, uma rota para fazer isso. Não pode ser Node, tem que ser
carro, o método que ele usa é o post, ou seja, um método que está, o verbo do método é post, que seria a mesma coisa que create. Tá? Então aqui, o que vai rodar quando a gente chegar nessa rota lá no site, ou seja, der um barra carro e usar um método post, que nós já temos um barra carros aqui, né? Aqui nós temos só um barra carro. A diferenciar também é bom. Não precisaria porque a gente já tem um método diferente, né? Então, ele já conseguiria diferenciar pelo método. Mas para evitar problemas a gente tenta não botar exatamente igual. Vai ter alguns casos que vai ser igual, não tem o que fazer. Aí se diferencia pelo método, certo? Bom, vamos fazer a mesma coisa que a gente fez antes. Trocar note para create carro. Aqui nós não temos mais um título, né? O que nós temos? Nós temos uma marca, troquei a marca. E aqui entre aspas, isso aqui vai ser a variável passada pelo front-end. Então, basicamente, esse request JSON vai ser, de maneira bem resumida, dados que estão sendo salvos e inseridos lá no nosso front-end, lá no nosso site, que vocês já viram antes que a gente vai fazer. E eu salvo ele numa variável marca. Imagine que tem uma variável lá no front-end, ela está vindo para cá por uma requisição e eu vou salvar aqui no meu servidor temporariamente nessa variável. O mesmo vale para o modelo. Aqui eu ponho modelo e aqui eu ponho modelo também. Tá? Novamente eu tenho um cursor e esse cursor o que ele vai fazer? Vai rodar essa instrução SQL. Só que o que a gente vai salvar lá? A gente não vai salvar o título e conteúdo que eram da nota. Vamos salvar marca e modelo. Quais são os valores? Os valores aqui, novamente, são marca. De onde é que veio essa marca? Dessa variável aqui. Pode ver que ela ficou de outra cor agora. E esse content vai ser modelo, que é justamente essa variável aqui. Por que são essas duas variáveis? Porque elas que pegaram os valores que estavam lá no front-end. Elas receberam os valores no front-end e estão salvando nas variáveis para a gente colocar aqui e poder salvar isso no banco. Então, na prática, vamos supor que tem um campo marca lá no front-end, vocês escreveram uma marca, campo modelo no front-end, escreveram modelo. Isso ficou lá. Quando clicarem em salvar, esse dado vai vir para cá, a gente salva temporariamente nessa variável e a gente preenche essa variável aqui para fazer o SQL que vai salvar de fato no banco. Tá? E esse commit é para confirmar essa inserção, né? Nós estamos inserindo no banco e estamos confirmando e persistindo essa informação de fato no banco. Fecha a conexão e aqui ele tem que dar um retorno, tá? É sempre interessante que ele dê um retorno para o front-end dizendo, ó, consegui criar, deu tudo certo, não tive problema aqui. Se ele tiver um problema, ele vai avisar dizendo que não deu certo. E o front-end vai dar a mensagem para o usuário ou para vocês da maneira correta, tá? Então aqui nós temos o 201, aqui é para dizer que foi criado, e uma mensagem dizendo que a nota foi criada com sucesso, mas nós não estamos trabalhando com nota. Então vamos mudar a mensagem aqui, vamos botar carro criado com sucesso. Pode até mudar essa mensagem, deixar em português, carro criado com sucesso. Não vai fazer diferença, tá? Mas só para a gente ver que a gente mudou para não ficar igual ao de cima. Eu dou Ctrl S, salvei. Bom, nós temos aqui o post já para o método carro. Novamente, nós ainda não temos isso implementado em front-end. Como a gente testa? Vamos novamente no Postman. Vejam que eu tenho, dessa vez a gente não tem, eu vou fechar esse aqui, não vou salvar porque a gente fez durante a aula. Nós temos aqui o Hello World que funcionou. Nós temos aqui o cara o cara que lê, que exibe todos os dados, que funcionou. A gente vai criar um novo. Então, o que eu tenho no novo aqui? Ah, desculpa, eu tenho esse servidor. Lembre-se que servidor que está aqui, não muda, o servidor é o mesmo. A única diferença é que a gente tem que botar a rota. Qual que é a rota que a gente criou? Para esse post é o carro. Tá? Barra carro. A barra nós já temos, vamos botar barra carro. Só que a gente tem que também colocar o método correto aqui que está aqui na frente. Então, a gente põe o método correto ali na frente, está aqui, ó, post. Tá?
descrito ali. Então vou vir aqui e colocar um post. Até muda um pouco a cor para identificar. Porém, a gente tem que mandar os dados. Como é que eu vou simular o que o usuário digitou lá no front-end? Nesse caso, a gente usa aqui o que a gente chama de body, ou seja, o corpo da requisição. Né? O que eu estou mandando de requisição para o servidor? Vou marcar aqui. Lembre-se desse detalhe, tá? Para vocês conseguirem fazer. Vai estar aqui por padrão, sempre em none. Vocês vão marcar aqui essa coluna raw, ou seja, dados crus. Para vocês é possível que esteja texto aqui. Vocês vão tentar mandar, não vai ir. Nesse caso, vocês marcam e troquem para JSON, que é um modelo padrão de comunicação para enviar JSONs para o banco de dados, para o back-end. Tá? O modelo é um pacote padrão de comunicação para vocês conseguirem enviar dados. Bom, eu quero criar um novo registro. Como que eu crio? Geralmente o padrão é assim, vamos ver se ele vai aceitar. Se der erro não tem problema, a gente ajusta. Onde eu vou colocar primeiro, entre aspas, marca, que é o nosso campo, 2 pontos. Agora eu vou botar aqui, por exemplo, vou botar marca, vou botar Ford, tá? Vírgula, se eu tenho mais campos para passar. Coloco aqui modelo, 2 pontos. Coloco também entre aspas Ford, vamos botar um Fiesta, por exemplo. Então, vejam que eu abri chaves, abri colchetes. Eu poderia, dependendo de como está implementado, alguns casos ele aceita que a gente mande vários caras desse. Eu mando o Ford, o Fiesta, eu mando um Chevrolet Onix, eu mando vários. Nós não implementamos para isso. Nossa implementação consiste que tem apenas um por vez. Então é assim que a gente vai fazer para não também confundir tanto. Vamos ver se isso vai dar certo se eu mandar lá. Lembrando que o método post, esse endereço /carro. Enviei, deu um erro. Ele está reclamando dessa parte aqui. Por que ele está reclamando disso? Porque eu mandei como um objeto, não mandei como um JSON único. Então eu vou apagar esse cara aqui, apagar esse cara aqui. Não se preocupem tanto em entender os detalhes, assim, é coisas que com o tempo vocês vão pegando. É importante entender que para poder fazer o post, vocês vão ter que mandar um dado exatamente assim. Abre chaves, o valor, o campo, o valor do campo, o outro campo, o valor do campo, fecha chaves. A gente mandar agora, ele está reclamando de algum outro ponto. Vamos ver aqui. Marca modelo. Vamos ver lá o código. Marca em field list. Marca em field list. Vamos ver o que está reclamando. Em que linha? Na linha. Não. Onde que está com cursos connections? Não. Marca e modelo. Marca. Aqui ó. O problema está aqui ó. Eu esqueci de trocar esse notes. Nós não estamos adicionando na tabela notes. Então isso aqui é importante vocês cuidarem. Estamos adicionando na tabela carro. Como eu esqueci de trocar aqui, o que ele estava fazendo? Ele estava procurando a coluna marca na tabela notes. Não existe essa coluna lá. Então, um erro que pode acontecer com vocês, já temos aí no vídeo. Então, eu vou dar um salvar, ele vai recarregar o servidor. Vamos tentar novamente. Enviei carro criado com sucesso. Vejam que é a mensagem que a gente acabou de editar. Então, nós já temos aquele Hello World que vocês viram. Temos o de leitura. Temos o que criamos um novo. Por curiosidade, vamos rodar o de leitura de novo. A gente não mexeu lá, mas lembre-se, eu adicionei mais um campo. Então, se eu enviar aqui, já está aparecendo o Ford Fiesta aqui também, que a gente criou, certo? Bom, agora a gente tem que fazer os próximos campos. Tá? Então, nós já criamos o post aqui e o get. Se a gente pensar até no nosso desenho, a gente já fez essa parte aqui. Vamos ver se a gente consegue colocar um verdinho. Fizemos isso aqui.
Fizemos isso aqui, falta mais esses dois para a gente fechar. E fizemos o banco também, que a gente criou a tabela. Falta fazer esses dois e ir para o front-end. Bom, vamos a seguir avançando. Nós temos o put. Tá? O put é o editar. Então é o cara que edita os registros existentes. Tá? Então, primeira coisa, vamos copiar, colar logo abaixo. Tá? Vejam que aqui a rota dele já é um pouco diferente. Aqui ele já está chamando Note, primeiro que não é Note, tem que ser carro. Segundo que ele põe esse ID entre essas flechinhas. O que isso quer dizer? Quando tem a flechinha, é que é um valor relativo, ou seja, pode ser qualquer valor, valores que vão variar. Isso não quer dizer que tem que ter exatamente ID para chegar lá. Aqui vai ter um número. Pode ser 1, 2, 3, 4, 5. E esse número vai fazer referência ao quê? A um dos IDs que a gente vê aqui. Aqui tem o ID 1, aqui tem o ID 2. Certo? Mas vamos ajustar esse cara aqui para ele ficar funcionando para o carro. A gente já trocou aqui, né? Então, update note não, update carro. Aqui nós temos que passar o ID. Por quê? Porque é justamente esse ID que eu vou estar passando lá na hora que a gente for fazer o ajuste. Tá? Isso a gente recupera, a gente faz dinamicamente no front-end, depois eu vou mostrar para vocês. Um método de put. Aqui a gente pode quase que copiar de como a gente fez antes, né? De como a gente fez no post. Vou pegar do post aqui que é marca, que isso tudo está vindo na requisição também. Ó. A gente pode mudar na mão também, se for mais fácil. Ó. Marca. Esse aqui é o original. Vamos voltar para o que a gente está editando. É carro ID, update carro. Aqui lembrando que é marca. E aqui entre aspas é a marca também. Esse entre aspas é o que vem do front-end. Esse aqui é a variável que eu vou estar usando aqui no back-end para poder passar para o banco. E aqui vai ser modelo. Esse é o modelo que vem do front-end. E esse aqui é a variável modelo que eu vou estar passando para o banco também. Aqui, não vamos esquecer aqui de colocar a tabela certa, né? O update, o que? Update é alguma tabela. Né? Eu não tinha ajustado antes, por isso que a gente teve aquele erro. Então aqui, update carro, que é o nome da tabela. Set title, mas não é title, é marca. Set marca, que é o nome da coluna. Passando um valor. O content, não é content, é modelo. Modelo, onde ID for um valor exibido aqui. Nesse caso aqui, vamos ter que passar três variáveis. O ID, ele tem o mesmo nome tanto para carro como para nota. Então, para não confundir vocês, o nome é igual, não vai fazer diferença nesse caso. Já o título, não é título, é o que? Ele é marca. De onde vem essa marca que eu coloquei aqui é basicamente a captura da marca que foi digitado no front-end. Aqui em content é modelo. De onde vem esse modelo? É o modelo coletado no front-end, salvado na variável e exibido aqui. E o ID é o mesmo ID de antes. Por que a gente não precisa mudar o ID aqui? Porque tanto a coluna ID de notas como de carros, ela é chamada ID, ela é igual. Poderia mudar? Poderia, mas eu resolvi manter igual também para não confundir tanto vocês. Aqui é um commit para persistir no banco, fecha a conexão com o banco, e uma resposta para o front-end dizendo que não anota, mas o carro, vamos melhorar essa mensagem, carro atualizado com sucesso, certo? Vou dar um salvar, fizemos o próximo método, put. Então o que a gente vai fazer? Eu vou pegar aqui esse aqui só para copiar, que é o nosso servidor. Vou criar, fui no maisinho aqui, né, para criar uma nova conexão de teste. Vou dar um Ctrl V. Antes disso eu vou trocar aqui o verbo para put, que é o nosso update. A gente vai fazer o update de carro barra alguma coisa. Agora que entra aquele ponto que eu mencionei para vocês do ID. Eu vou ter que saber qual ID que eu estou mudando. Isso a gente consegue lidar depois ali no front-end, vocês vão entender melhor como que a gente captura esse ID. Mas basicamente aqui
a gente vai pegar um dos IDs que são válidos. Vou pegar aqui na mão mesmo, que a gente não está fazendo ainda isso dinamicamente, mas vamos fazer. Vamos mudar o ID 1, tá? Que é o que já existia. Então, vamos vir aqui nesse put e vou dar simplesmente um /1. /1 poderia ser /2 também, porque nós temos 2 registros, né? Temos 2 índices disponíveis no banco. Então, dei o /1, vou aqui em body, mesmo padrão que vocês fizeram no post, marca raw, mantém JSON, e aqui a gente vai colocar o que a gente quer atualizar. A gente já está dizendo que está no 1, lembrando que o 1 ele tem esse padrão aqui, a gente pode até aproveitar e copiar. O ID eu não vou atualizar, porque o ID é o controle, né? Nunca vai estar atualizando o ID, tá? Então, não vai ser colocado. A gente coloca só os campos, que é marca, em vez de áudio 2, vamos mudar para áudio 1, 2, 3, 4, só para a gente mudar, e modelo 1, 2, 3, 4. Certo? Só para a gente ter uma pequena mudança ali. Vou enviar, vamos ver o que vai acontecer. Carro atualizado, com sucesso. Eu passei aqui. Isso tudo a gente vai fazer ainda no front-end, vocês vão ver. Mas para um teste inicial, o Ponto nos ajuda bastante. Então, o que a gente fez? A gente acabou de fazer o método de editar, que é o put. Certo? Isso nos coloca mais uma parte do nosso sistema concluído. Agora falta o delete. Tá? O delete ele vai ser muito parecido com o put. A gente também tem que passar um ID, porque a gente vai ter que deletar alguma coisa. Certo? Então, eu vou colocar aqui um comentário, deleta o registro do banco. A gente vai copiar também, como vocês fizeram antes, copiar. Colar. A gente troca. Vejam que... Não, tá certo. Aqui foi atualizado corretamente. Aqui, eu vou na abaixo, a gente tem duas iguais, né? Eu vou numa abaixo. E vou trocar para delete carro, passando o ID. A rota também troca para carro. E o método delete. O único que vai mudar aqui, só o comando SQL. Então, delete from carro. Por que carro? Porque carro é o nome da nossa tabela que a gente criou. Onde o ID for igual a %s. O que é %s? É a variável que está passada aqui no ID. Nesse caso, a gente nem precisa estar pegando variáveis, como a gente fez aqui, né? Pegando variáveis do front. A gente está pegando variáveis do front, mas não nada escrito, né? Porque quando ele deletar, ele vai passar um ID, vai ser passado um ID para ele, para esse método, e esse método vai saber pelo ID qual registro de carro deletar. Aqui, como vocês já viram, comita, aqui faz o fechamento, certo? Então aqui vamos mudar a mensagem, vai ser carro deletado com sucesso. Vou salvar, startou. Vamos fazer o seguinte, vamos criar mais um, vou pegar novamente aqui só o endereço do servidor, vou colocar aqui, vou trocar para delete. Qual é que era a nossa rota? Vamos dar uma olhada lá. É carro / ID. Vejam que a rota do delete e do put ela é muito parecida. Ela tem o carro ID, enquanto que essa aqui também tem o carro ID. O que vai mudar é o método. Tá? Então aqui vocês mudam o método e aqui fica carro /1. Vamos deletar o registro 1. Nesse caso não precisa ir body, porque como eu falei, eu não vou estar pegando nenhuma variável digitada, né? Apenas o ID que já vai estar lá garantido. Então, se eu der um send aqui, carro deletado com sucesso. Será que deletou mesmo? Vamos usar nosso próprio sistema para ver. Vou listar todos os carros. Esse aqui é o de leitura get, né? A gente vê tudo que tem lá no banco. Se eu rodar, ele vai devolver só o ID2, porque o ID1 foi deletado. Então, aí a gente fecha o nosso última parte do back-end. Então, o nosso back-end está pronto. Agora temos que fazer o front-end. Eu vou fazer um corte nesse vídeo e fazer um vídeo somente para o front-end, que demora um pouquinho mais, certo?